Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo venha iluminar o entendimento, ou melhor, os entendimentos de todos, para que todos, literalmente todos, possam entender a palavra de Deus. É impossível a pessoa entender a palavra de Deus pela sua própria capacidade, inteligência, intelectualidade. É impossível. A palavra de Deus, Jesus já disse, é espírito e vida. Para você ter acesso àquilo que Deus falou, só o Espírito Santo para fazê-lo entender. A palavra de Deus não é alguma coisa que você pegue e possa utilizar a sua maneira, a sua vontade, não. A palavra de Deus, você tem que ter espírito humilde. Lembra que Jesus falou? Bem-aventurados os humildes em espírito. Em espírito. Então tem que se ter a humildade em espírito, no espírito, para que do Espírito Santo venha se compreender, entender a sua voz. Aliás, Jesus disse, e está escrito, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Todos têm ouvidos para ouvir, mas espírito, para ter o Espírito, para poder ouvir a voz do Espírito, melhor dizendo, você tem que ter ouvidos para o Espírito, você tem que ser humilde para que o Espírito de Deus possa fazê-lo entender a sua santa palavra. E uma das coisas que nós falamos esta semana foi sobre os mais miseráveis dos homens. Os mais miseráveis dos homens. Preste atenção. Dirigido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo diz o seguinte: se esperamos em Cristo só nesta vida, neste mundo, o que quer dizer? Somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Aí eu estava pensando assim, poxa vida, é muito forte isso. Porque na época de Jesus, né, Jesus começou o ministério dele e Jesus soube que João Batista, o precursor dele, aquele que o havia batizado nas águas por imersão, ele havia sido preso. Ele havia sido preso. E Jesus sabia o que iria acontecer com ele. Ele iria ser decapitado lá na prisão. Ia ser morto. Mas eu procurei informações na Bíblia sobre esse relacionamento, Jesus e João Batista. E eu não encontrei nada que me desse informação, assim, que Jesus tivesse ido na prisão onde Paulo está, ou de João Batista estava,
e fosse lá apresentar seus sinceros sentimentos, sua fé, vim aqui para te ajudar, para te dar uma força. Nada disso. Nada disso. E quando Jesus soube que ele havia sido decapitado, morto, então Jesus voltou para Galiléia e começou a pregar o evangelho. Jesus não foi e nem falou para os seus discípulos alguma coisa sobre João Batista, a não ser aquilo que ele já tinha falado, que entre os nascidos de mulher, ninguém era mais importante no reino de Deus do que João Batista. Quer dizer, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Jó, nem Noé, que era justo, ninguém foi ninguém era maior do que João Batista entre os nascidos de mulher. Porém, no reino de Deus, no reino dos céus, o menor é maior do que ele. Jesus falou sobre João Batista esse assunto. Então, eu não vi assim nenhuma expressão de Jesus quando soube da morte de João Batista. Nada. Zero. Por quê? A pergunta é, por quê? Por que Jesus não se manifestou? Por que Jesus não chamou os discípulos e lhes disse, olha, vamos aqui orar pelo João Batista, que ele está preso. Por quê? Jesus ficou calado. Por quê? Por quê? Você, amiga e amigo, presta muita atenção. Você sabe por quê? Sabe que o assunto que eu mais gosto de falar nas Sagradas Escrituras, sabe qual é? É o assunto que trata da morte. Exatamente isso. Sabe por quê? Porque eu tenho tanta certeza, eu tenho tanta convicção pessoal de que as palavras de Jesus foram reveladas, que têm sido revelada para todas as pessoas que querem, que têm ouvidos, foi revelada para mim. E Jesus disse as seguintes palavras com respeito ao mundo, com respeito à vida neste mundo. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem é que está morto e viverá se crê em Jesus? São todas as pessoas. Quem não creu ainda em Jesus, quem não crê ainda em Jesus, está morto, está morta. Então, os mortos para Deus são as pessoas que estão separadas dele. Estão vivas para o mundo, mas separadas dele. Quando eu entendi isso, aí eu corri para o abraço. Eu quis passar para as outras pessoas exatamente isso que Deus me havia dado. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto nos seus delitos e pecados, viverá, vai ressuscitar. E todo aquele, ele continua, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio. E é por isso que eu prego o evangelho. Eu não prego o evangelho, eu não tive paixão pelas almas, pelas pessoas, não é para dar uma vida melhor para elas, não é para levar para elas a libertação dos vícios, das drogas, das depressões.
Não é para levar para elas uma vida de qualidade nesse mundo. Porque a vida de qualidade neste mundo, por melhor que seja, ela vai passar, vai acabar. Mas a alma, que é a vida da pessoa, quando se fala em vida, é a alma. Quando se fala em alma, é a vida. Quando Jesus fala, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Será que Jesus exagerou aqui, hein? Hein, pessoal? Conta lá, diga lá para mim. O que você acha, hein? Será que ele exagerou aqui? Será que quando Mateus ou João escreveu isso, foi João que escreveu, será que ele não exagerou, não? Não carregou na tinta, não? Não, minha amiga. Pelo menos para mim. Para mim não foi assim. Para mim, aconteceu. Eu tenho tanta certeza, tanta convicção, tanta certeza, tanta convicção que eu nunca irei morrer, que eu gosto de falar sobre isso, inclusive sobre a morte. Que para o mundo é morte, mas para nós é o início da vida. O apóstolo Paulo, ele tinha esse entendimento e ele disse, para mim, o morrer é lucro. Você crê nisso? Ou ele estava querendo ganhar as pessoas, ganhar a simpatia das pessoas? Não, minha amiga, meu amigo. Essa é a minha fé. Essa é a minha fé. Eu não sei a sua, eu não sei dos outros pastores, eu não sei dos outros familiares de pastores, eu não sei de ninguém. Essa é a minha fé, eu sei da minha fé, eu sei da fé, por exemplo, da Esther. E nós nos casamos porque eu criei na salvação dela, que ela nunca iria morrer também, porque eu não queria casar com alguém para ficar apenas alguns aninhos. Não. Eu queria casar para viver toda esta vida forte, aliado, auxiliado por uma pessoa forte. E Deus me deu essa pessoa. Então, nós cremos nisso. Então, quando o apóstolo Paulo diz que se esperamos em Cristo, se esperamos no Senhor Jesus Cristo, só nesta vida, se a nossa fé estiver só nesta vida, então a nossa fé é emotiva, é sensacionalista. Tudo que nós fazemos é religiosidade. Tudo que nós fazemos é farofa. Vai acabar. Mas, para quem tem esta mesma convicção que o Espírito Santo me deu para Esther, deu para nós. Quem tiver essa convicção, essa fé sobrenatural, não é uma fé natural, que você planta arroz, vai colher arroz, planta feijão, vai colher feijão. Não. Você planta a sua vida na palavra de Deus e nunca morrerá. É isso que Jesus está falando. Essa fé é sobrenatural. Essa fé não tem sentimentos, não tem oba-oba. Essa fé não tem paparicação, mimimi. Essa fé ou você tem ou você não tem. Infelizmente e desgraçadamente, quando nós lemos esses comentários durante esses dias aí a respeito do rapaz que morreu, do pastor que morreu, por falar nisso, quero dizer para vocês que aqui na Europa é uma febre de padres se matando. Você sabia disso? É uma coisa impressionante, eu fiquei sabendo isso também. Mas o importante é que quando a gente crê no que está escrito, é uma revelação do próprio Deus, do autor dessa palavra.
Ele passa esse espírito, ele passa essa fé, ele passa esta convicção, essa certeza. E por conta disso, a gente não tem medo da morte. A morte não assusta. Pelo contrário, ela é a premiação, eu diria. Ela é a premiação da nossa conquista eterna. Porque enquanto nós estivermos vivendo neste mundo, nós temos que suportar, tolerar aqueles que são débeis na fé. Quer dizer, débeis na fé são as pessoas que vivem uma fé sentimental, uma fé emotiva, uma fé superficial, uma fé natural, né? A fé natural é essa. Uma fé natural é o seguinte, que não precisa nem crer em Deus. Para ter uma fé natural, não precisa crer em Deus. Qualquer incrédulo sabe que se trabalhar, vai ganhar. Qualquer incrédulo sabe que se plantar feijão, vai colher feijão. Qualquer incrédulo sabe que o que se planta hoje vai colher amanhã. Qualquer incrédulo sabe que cedo ou tarde vamos todos sair deste mundo. Nós vamos deixar o nosso corpo. Nós vamos nos separar do nosso corpo. Todo mundo sabe disso. Agora, o que poucos não sabem, que é a fé sobrenatural, é que quem crê em Jesus, ou quem está em Jesus, quem vive no Senhor Jesus, quem vive em espírito, nós falamos muito sobre isso, viver em espírito, ou no Espírito Santo, quem crê, Jesus disse, quem vive aquele, ele não disse aquele não, ele disse, e todo aquele que vive, está vivendo e crê em mim, nunca irá morrer, nunca irá morrer. Já saiu da morte para a vida eterna. Eu já saí da morte para a vida eterna. Não tem diabo, não tem demônio, não tem bruxaria, não tem feitiçaria, não tem política, não tem nada neste mundo que possa matar alguém que já morreu para este mundo. Eu já morri para este mundo, eu não estou vivendo, eu não vivo neste mundo. Porque a minha fé não está apoiada nas coisas que se veem deste mundo. A minha fé não está apoiada neste mundo. A minha fé não está apoiada no sucesso, nas conquistas materiais, nada disso. A minha fé não está apoiada em pessoas, em entes queridos, em amigos, conhecidos. Não. A minha fé está apoiada no meu Jesus. E quando a gente tem a fé apoiada em Jesus, a gente tem a fé apoiada na palavra dele. Quando eu apoio a minha fé na palavra de Jesus, eu estou apoiando a minha fé em Jesus. Essa é a realidade. É uma fé sobrenatural. Quando Jesus disse, lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, ele disse assim, e recebereis o poder. Quando o Espírito Santo vier, recebereis o poder para ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, etc., até os confins da terra. Quando Jesus nos dá o Espírito Santo, não é para a gente falar em línguas, não é para a gente ficar louvando, não. Jesus nos dá o Espírito Santo para que a gente seja testemunha da sua ressurreição. Então, eu sou testemunha da ressurreição de Jesus. Eu não estive lá há 2000 anos atrás, eu não vi nascer, viver e morrer e ressuscitar, não vi nada disso. Eu não sou testemunha ocular, mas eu sou testemunha viva da fé que ele me deu, que ele me tem dado na pessoa do Espírito Santo. E isso acontece só quem nasce
da água e do Espírito Santo. Por isso que Paulo fala também, olha, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E Paulo tinha o mesmo problema que nós temos hoje. Gente metida lá no meio dele, dos discípulos, dos apóstolos, que tinha gente que tinha uma fé emotiva, sensacionalista, uma fé emoção, uma fé sensação. Então, Paulo dá lá uma cartada legal quando ele diz: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quer dizer, continua morto. Continua morto. Mas o bacana é que ele nos deu a palavra dele para garantir para os que estão mortos nos seus delitos e pecados, mortos para Deus. Ele diz assim: e eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, quer dizer, morto como? Como é que uma pessoa morta pode crer nele? Morta ou morto nos seus delitos e pecados. Porque para Deus, desde o momento que o homem caiu em tentação, pecou, ele morreu para Deus. Foi o que Deus falou para Adão e Eva: olha, se você comer do fruto daquela árvore, vocês vão morrer. Morreram para ele, para Deus. E realmente foram separados de Deus. Deus se separou dele, porque morrer fisicamente, a gente sabe o que é morrer fisicamente. Mas morrer espiritualmente, as pessoas já nascem mortas. Eu não sei se você sabia disso, mas as pessoas já nascem mortas. Todo mundo já nasce morto. Nasce morto por quê? Porque nasceu no pecado. Então, separado de Deus. Para Deus, a morte é separação. É só isso. A morte é separação. Então, quando a pessoa nasce, ela já nasce separada, morta. Mas se essa pessoa crê em Jesus, ainda que ela esteja morta, que ele falou, ainda que esteja morto, viverá. Por quê? Porque creu nele, crê nele. Eu crio em Jesus. Eu cria nas religiões. Eu fui católico, eu fui espírita, eu fui isso, eu fui aquilo, eu fui qualquer coisa. Menos vivo. Eu era um morto-vivo. Até que o dia eu conheci Jesus. Eu criei em Jesus, eu criei na sua palavra. E desde o momento que eu criei nessa palavra, eu ressuscitei. Ele me deu vida. Está aqui escrito: e todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. Então, amiga e amigo, por que eu estou falando nisso? Eu estou falando nisso porque muita gente, a maioria das pessoas que estão dentro das igrejas, inclusive dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, inclusive pastores, bispos, esposas de pastores, esposas de bispos, a gente sabe que não nasceu de Deus. Só pela maneira de agir, de pensar, de falar, a gente percebe que ainda estão mortos nos seus delitos e pecados. Mas o que eu vou fazer? Eu não vou fazer nada, eu vou esperar que o Espírito Santo venha fazer a obra dele. Quem sou eu para condenar, julgar? Eu tenho aquela percepção, mas eu não posso, eu não tenho provas. Eu não tenho provas porque eu não estou dentro do coração de ninguém, mas a gente sabe, tem aqueles resquícios da carnalidade, de uma fé vulgar, uma fé natural, uma fé comum, uma fé que não faz a diferença nenhuma em relação às coisas de Deus, que se chama fé emotiva. As pessoas que sentem muito, que têm o seu
digamos, o espírito apoiado nesses sentimentos. São pessoas, infelizmente, que ainda estão mortas, separadas de Deus, em outras palavras. Ainda não creem em Jesus. Porque quando se crê em Jesus, de verdade, e crer nele é se lançar, é se entregar, está aqui minha vida, acabou tudo. Eu morro para o mundo, eu morro para as pessoas, para os amigos, conhecidos, parentes, para todo mundo. Eu morro para a porcaria de mundo que nós vivemos. E então a gente nasce de novo. Aí vem a fé sobrenatural, que é o Espírito Santo quem dá. A fé sobrenatural que eu não recebi como prêmio na escola, na faculdade, não. Eu recebi essa fé quando eu morri para o mundo, quando eu me arrependi dos meus pecados, fui batizado, enterrei a minha vida, sepultei a minha vida para este mundo, para a família, para todo mundo, para os parentes, para os entes queridos. E me agarrei com força a esse Jesus, ou seja, a esta palavra que Jesus disse. Quem vive e crê em mim nunca irá morrer. Nunca. Nunca é nunca. Nunca, para Deus é nunca, para mim também. Então, nunca é nunca. Nunca irá morrer. Está aqui escrito. E todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. Mas quem ainda está morto, já está morto e ainda está morto, mesmo dentro das igrejas, e não crê em Jesus como deveria, então se mantém numa fé, estão andando na fé natural, a fé sentimental, a fé da sensibilidade. Minha amiga, meu amigo, quando eu abracei essa fé aqui, então é isso que eu queria fazer, meu Deus. Eu quero gastar a minha vida. Eu quero que o Senhor gaste a minha vida para levar isso para outras pessoas, para as outras almas. Isso se chama amor de fato e de verdade. Porque nós abandonamos tudo. Nós deixamos tudo para levar as pessoas aquilo que Ele me havia dado. E é claro, o trabalho cresceu, desenvolveu, multiplicou, mas quem é quem? Eu não sei. Eu só sei uma coisa, que aquele, conforme está escrito aqui, que espera em Jesus apenas nesta vida, se esperamos em Jesus só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Miseráveis. Mendigos. Pior do que mendigos. Os mais miseráveis. E eu não estou incluído aqui, nesse texto. Mas quem tem a fé natural está incluído aqui. Porque quer alcançar a vida eterna. Quer a salvação eterna da sua alma, mas não querem abrir a mão, não quer abrir mão desse mundo. Então, quer contemporizar o reino do mundo com o reino de Deus. Aí não dá. Então, ficam dentro das igrejas dizendo amém, aceitando Jesus, N vezes. Eu aceitei Jesus N vezes. Fui batizado nas águas várias vezes. Eu sei o que é isso. Eu tenho consciência perfeita disso. Eu tenho consciência do que é
nascido da carne. Eu era um nascido da carne. E só quando eu nasci do Espírito Santo é que realmente eu virei as costas completamente para este mundo. E abracei essa fé sobrenatural para levar as pessoas aquilo que Deus me havia dado. O que eu quero que você tenha é o que Deus me tem dado. No mínimo, que você tenha o que Deus tem me dado. Se Ele fizer isso, Ele estará realizando meus sonhos. Ele estará realizando aquilo que eu realmente quero na minha vida. Fazer com que você entenda a eternidade da sua alma e cuide dela, para que ela nunca se perca. Porque se você nascer da água e do Espírito Santo, nunca mais você vai estar ligado a este mundo. A sua fé estará ligada a emoções, sentimentos. A sua fé estará ligada, pautada no raciocínio, na razão. Uma fé que se sustenta nas horas amargas, nas horas doces, no deserto, na cidade, na fartura e na escassez, na saúde e na doença. Qualquer que seja a situação aqui neste mundo, quem tem a fé sobrenatural, que é o Espírito Santo que dá, então esse sabe para onde vai e está completo. Se esperamos em Cristo só nesta vida, Paulo disse, somos os mais miseráveis de todos os homens. Aqueles que esperam em Jesus só nesta vida é que querem tomar posse do mundo, querem ganhar o reino deste mundo, querem ser ricos, querem construir fama, querem fazer rodar o mundo, querem ter isso, aquilo outro, quer ter o mundo aos seus pés. Mas Jesus disse para mim, primeira coisa que Jesus falou para mim, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu entendi isso. Eu entendi que tudo que eu estava fazendo, me esforçando, era inválido. Porque o que adiantava ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? E como eu tinha consciência de que a perda da alma é a alma para o inferno, eu não titubeei, eu me entreguei logo. E por isso eu prego o Evangelho. Nós não começamos a pregar o Evangelho para construir igrejas, catedrais, templo de Salomão, nada disso. Nós não estamos aqui preocupados em encher as igrejas, entupir as igrejas de gente. Não, eu sei que tudo isso aí é fumaça. Eu quero encher o reino dos céus com almas salvas. É isso que eu quero. Porque a igreja, encher as igrejas, estádios, qualquer clube de futebol enche, até os jogadores de futebol, cantores famosos, enchem. Mas eu quero encher o reino dos céus, o reino de Deus, com pessoas que vão viver a eternidade comigo, junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem vive e crê em mim, ou melhor, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Você crê nisso? Você crê nisso? É o que Jesus diz. Você crê nisso? Quem crê, amém. Graças a Deus. Tem uma fé sobrenatural. Mas quem não crê, crê apenas superficialmente, é porque tem uma fé natural. E a fé natural não resiste. A fé natural não sobreexiste no deserto,
não sobrevive no deserto. A fé natural não aguenta o calor deste mundo, o fogo deste mundo, o inferno deste mundo. Mas quem é nascido de Deus, quem é nascido do Espírito Santo, enfrenta o mundo, enfrenta o inferno, enfrenta o diabo, enfrenta qualquer coisa. Porque sabe, como também Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. Que maravilha! Eu sei, eu não sinto em quem tenho crido, eu sei em quem tenho crido, e eu posso falar a mesma coisa. Eu sei em quem tenho crido, e eu quero que você saiba em quem você tem crido. Para você, então, nunca morrer. Nós não morremos nunca, jamais, e em tempo algum. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe a todos e até logo mais, às 9h30. 9h30 nós teremos o programa aí. Esté e eu estaremos na igreja, na Unifé. Estaremos fazendo um programa às 9h30. Daqui a pouco, portanto. Você é nosso convidado. Deus abençoe a todos. Se não nos vermos novamente amanhã, estaremos de volta aqui. Em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.